E agora sim, a gente vai falar da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro na Conferência Anual da Ação Política Conservadora, a CPAC, em Washington, no sábado. Com toda certeza, eu fui o político mais atacado pela grande mídia em nosso país. Certainly, no one was more attacked by the big media than me. Mas mesmo assim, eu nunca tomei uma medida contra a imprensa. But even with all those attacks, I never took any measure against the press. Eu entendo que uma imprensa, até errando, ela é melhor do que uma imprensa calada. Eduardo Bolsonaro, deputado do PL de São Paulo, também participou da conferência. Ele falou sobre a prisão em massa de 8 de janeiro. Nowadays in Brazil, we have from 700 to 800 people in jail. Old ladies, people that were crossing Brasilia at that night when we had problems, just like as you had here on January 6th. But we never saw in the history of Brazil this amount of people going to jail. So again, what we ask for our American friends is to cover what happened in Brazil, because sometimes not even me, I'm a congressman in Brazil. By our constitution, you have an article saying that I can say and speak about everything. My opinions, my votes in Congress, we have immunity for that. But after the elections, about 10 congressmen got the social media shut down. Imagine here a senator that you like, I don't know, Rand Paul, Ted Cruz, Marco Rubio, and then after the election they start to make questions about the elections, and then the Supreme Court say, okay, shut down the social media of the senator. This is happening in Brazil now. Ana, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi bastante aplaudido aí na participação na CPAC em Washington no último final de semana, né? Ele disse durante o discurso que foi o político mais atacado, mas continua sendo atacado aí por esse governo. Continua, Paula, assim como o presidente Donald Trump. Até hoje, 2 anos depois da eleição, a imprensa, o consórcio Yankee também continua falando do Donald Trump. Esconde as ações catastróficas do governo americano em relação à economia, em relação a programas sociais, a crise migratória histórica na fronteira sul, por exemplo, e continuam falando do presidente Donald Trump, ou seja, o MO é o mesmo, o manual é absolutamente o mesmo. O presidente Bolsonaro foi muito aplaudido. Esse ano eu não consegui ir na CPAC, não consegui cobrir o evento, mas estava em contato com algumas pessoas lá, inclusive do Partido Republicano e da cúpula do CPAC, e eles me disseram que o presidente Bolsonaro não foi apenas ovacionado na plateia durante e depois do discurso dele, mas nos bastidores muitos queriam falar com ele, muitos queriam saber inclusive detalhes do desgoverno Lula, e aí um motivo também chamou a atenção das pessoas quererem saber tantos detalhes diretamente do presidente Bolsonaro. Os navios iranianos atracados no Rio de Janeiro, as ligações de Lula com o Foro de São Paulo, com os ditadores pelo mundo. O atual presidente Lula, por exemplo, não assinou a Carta da ONU, não sei se ainda vamos falar sobre isso, a carta que condena as ações do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, que nós não pudemos nem tocar no assunto, né, dessa relação nas eleições, na campanha presidencial. Então, os americanos estão muito curiosos e agora entendendo de fato que aquele Lula do passado era apenas uma imagem que eles colocaram para que eles entrassem, para que o PT entrasse no sistema de uma maneira que eles pudessem agora colocar um projeto de poder mais eficiente, e eles estão muito preocupados com o rumo não apenas do Brasil, mas da América Latina. Augusto, durante o discurso no CPAC, o deputado Eduardo Bolsonaro lembrou dos parlamentares que tiveram as redes sociais aí canceladas aqui no Brasil, pelo menos 10 políticos, né, tiveram ferramenta de trabalho, né? Esquecidos pelo consórcio da imprensa, né? Acho que uma das atitudes mais sórdidas que eu vi, talvez a mais sórdida que eu vi na minha carreira como jornalista, é o esquecimento deliberado dos 800 ainda presos em Brasília e acusados de, chamados pela imprensa, de terroristas e golpistas.
não me lembro quem é que diz, como é que se pode praticar um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado seria o único golpe de Estado da história praticado por civis desarmados. Foi o doutor Ives Gandra. Ives Gandra, exatamente. Obrigado, Ana. Como é que pode achar que são terroristas os que foram presos ao chegar a Brasília? Antes, eles não tiveram tempo sequer, dormiram no acampamento e foram embora, né? Foram vítimas de um ardil da Polícia Federal, orientada pelo Supremo, para que eles, dizendo que eles iriam para um alojamento melhor, então não contaram que eles estavam sendo presos. Depois assinaram uma nota de culpa. E a revista Oeste tem o prazer jornalístico, né? Porque é um drama. É o prazer de dizer que nós aqui da revista Oeste não esquecemos esses casos e estaríamos publicando se os presos políticos fossem de outra coloração ideológica. Não tem problema, a liberdade é liberdade. E a imprensa esquece isso e até gosta. Trata como herói o carcereiro. É esse o comportamento da imprensa brasileira e precisa um deputado, filho de um ex-presidente, reeleito, né, o Eduardo Bolsonaro, lembrar o que os nossos deputados precisam começar a lembrar também. E senadores, como eu disse, ele tem de externar, tem direito de externar as suas opiniões, de dizer quais são os seus votos e não pode ser punido por isso. Opiniões, palavras e votos. E mais deputados têm de se manifestar sobre isso e lutar pela implantação da CPI para apurar isso aí. Certamente, centenas de presentes aí ao CEPAC ouviram pela primeira vez isso aí. Claro, ninguém fala. Ninguém fala. Enquanto isso, um jornal como a Folha de São Paulo, o UOL, né, que pertence à Folha, sai com uma reportagem dizendo que a Fox americana, não sei se a Ana já sabe disso, tinha perdido audiência, está lá no título, né? Órgãos de direita, né? Emissoras de direita perdem público, não sei o que, então dá um exemplo aqui brasileiro e dá o exemplo da Fox. Aí é a maior piada que eu vi, né? Porque a abertura da reportagem, o primeiro parágrafo, ele está resumido numa errata embaixo do artigo, dizendo o seguinte: não é, ao contrário do que afirmamos no primeiro parágrafo, né? Não é verdade que a Fox tenha perdido audiência no ano passado. Que tal? O que você acha, Ana? Pois é, Augusto, eu recebi essa notícia aqui também, nosso craque Silvio Navarro colocou no nosso grupo, e logo no começo, quando eu li isso, eu falei, bom, isso não é verdade, porque aqui é sabido nos Estados Unidos que a Fox News é a grande líder de audiência na TV a cabo, inclusive com o programa do Tucker Carlson, que é odiado pela esquerda americana e pela esquerda brasileira, exatamente porque ele é sem filtro, não tem filtro ali, ele mostra tudo como exatamente é, ele é o grande líder da audiência de todos os programas, de todos os canais a cabo. Então, logo ali no início, eu olhei e falei, peraí, isso aqui não está certo. E lá no final, uma notinha pequenininha, lá no final, dizendo, não é bem assim, a Fox é líder de audiência assim, é inacreditável. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que é empurrado pela imprensa, principalmente as manchetes, porque tem notícia que a manchete é uma coisa, quando você clica na notícia e lê, é uma coisa totalmente diferente do título. Diga lá, Silvio. Não, Paula, muito breve, eu acho que o Augusto e a Ana já trataram daí do assunto. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, só falou verdades, assim como o deputado Eduardo Bolsonaro. E é bom que eles falem no exterior sobre esse caso que acontece no Brasil. Augusto Nunes já assinou reportagens de capa aqui sobre os esquecidos na Papuda e na Colmeia. É importante,
porque majoritariamente a mídia no Brasil, com exceção da Revista Oeste, talvez um ou outro veículo, não publica uma linha sobre esse caso. Isso é um episódio que daqui a alguns anos, não sei quantos, quando tudo isso passar, um dia vai passar. Quando tudo isso passar, isso vai ser uma página manchada na nossa história, uma triste página. Acontece que essas pessoas que estão passando esses 2 meses, sabe-se lá quanto tempo ainda vão ficar lá, para elas talvez não passe. Porque o drama, o reparo psicológico, psiquiátrico, talvez seja irreversível, Paulo. Eu acho que eu só queria citar esse ponto.